Amém, irmãos? Você crê que a igreja é do Senhor? É Ele quem cuida? Ele sabe de todas as coisas. Eu costumo dizer que é como uma máquina, né? A igreja, ela é uma máquina. As engrenagens, elas se encaixam. Nenhuma engrenagem fica fora, querido. Saiba que está tudo no controle de Deus. Você pode dizer amém a isso? Então você pode aplaudir ao Senhor da igreja. Glória a Deus. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 1, e pensar um pouquinho nesse tema. José, um homem temente a Deus. Capítulo 1 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 18, que diz a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Pai, esta é a sua palavra, Senhor. E nós carecemos de ouvir a tua voz e cremos que o Senhor é o nosso Deus, Deus que cuida da igreja. É o Senhor que tem tratado conosco e eu quero lhe pedir mais uma vez, Senhor, que o Senhor venha falar com a tua igreja através da palavra e que nenhum outro espírito ouse ministrá-la, pois nós estamos aqui por causa do Senhor e queremos ouvir somente a voz do Senhor. Toma, Deus, a primazia neste lugar e abençoa-nos com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, aconteceu um fato tão interessante quando o pastor ele me comunicou que eu deveria estar trazendo uma palavra. Eu costumo dizer que eu não prego, eu conto uma história, né? Isso é o que eu sempre digo. E aí Deus, ele já começou ministrando na minha vida acerca dessa palavra, e eu comecei preparando a mensagem, e quando eu já estava praticamente terminando o esboço, meu computador deu um tilt, apagou tudo. Aí eu pensei, bom, já não é essa palavra mesmo, já era quase meia-noite de quarta-feira, e aí eu fui dormir tranquilo. No dia seguinte, acordei, vim para a igreja já com uma outra mensagem já esboçada, e comecei a conversar com o diácono José, falando sobre o que havia acontecido. E aí Deus começou a mover naquela secretaria. Foi um mover de Deus no meu coração, no coração do José. Nós começamos a compartilhar algumas coisas, até que o José teve um link de Deus. Ele falou: pastor, é essa. Eu falei: meu Deus, mas isso tudo tem a ver com os acontecimentos atuais. E aí eu começo a perceber, querido, nós percebemos o cuidado, como é que Deus, ele cuida da igreja. O Senhor, ele sabia o que estava acontecendo e o que ia acontecer lá na frente. Ele sabe de todas as coisas. E esse é o cuidado de Deus para conosco. Amado, esse fato que nós lemos é um fato de conhecimento de todos. Todos nós conhecemos essa história, todos nós conhecemos acerca do nascimento de Jesus, como se deu. Mas eu não quero me deter
no nascimento de Jesus. Eu não quero me deter na figura, né, de Maria, mas eu quero pensar um pouco na pessoa de José. A pessoa de José, uma pessoa tão pouco falada, é uma pessoa que nós não temos um histórico muito amplo acerca dele, mas que esse homem, ele foi um homem temente a Deus, e nós temos muito que aprender com José. Eu quero fazer uma associação ao ministério, associar a igreja, associar a sua vida a esse histórico. Porque, queridos, se nós pensarmos bem, pai não é somente aquele que gera, mas pai também é aquele que cuida, aquele que cria, aquele que cria. Nós temos muitos pais que têm seus filhos por adoção, e são excelentes pais, e também são excelentes filhos. Isso dando uma demonstração de que pai, ele cuida, ele cria. Então fala-se muito pouco acerca desse pai. Eu estive pensando em algumas coisas que nós podemos aprender com este homem, aprender com José. E a primeira coisa que eu aprendo com José é que José era um trabalhador. José era um profissional, ele era um carpinteiro, ele era um trabalhador, ele era um homem que ele tinha uma profissão, ele cuidava da família, ele tirava do suor do seu rosto o sustento da sua casa. Era um homem que ele tinha um coração voltado para o cuidado da família. E a segunda coisa que eu observo é que ele era um homem justo. José era um homem temente a Deus. José era um homem trabalhador e também era um homem temente a Deus. E como todo homem trabalhador, como todo homem temente a Deus, José, ele nos serve como exemplo. É um exemplo a ser seguido, muito embora nós tenhamos muito pouco a falar, a Bíblia ela relata muito pouco sobre esse homem, mas o pouco que tem, quem dera que todos nós aqui fôssemos o pouco que foi relatado na vida de José. Quem dera que todos nós aqui pudéssemos ser exatamente igual a ele. Um homem temente a Deus, um homem que ele tinha os olhos voltados para as coisas de Deus, e você vai entender isso. Ele foi escolhido por Deus, um homem escolhido por Deus para assumir uma posição que talvez nenhum de nós gostaríamos de assumir. Vou repetir, irmão. Esse homem foi escolhido por Deus para assumir uma posição que poucos gostariam de assumir. Pense comigo, nesta manhã, a maneira com que José recebe essa notícia. Porque agora é muito fácil ler. É muito fácil a gente parar e ler. Não, aí José recebe a notícia. Já pensou Maria, a jovem, que tinha uma faixa etária entre seus 13 e 15 anos. A Bíblia não relata, mas era uma jovem, muito jovem. José já com seus 30 anos. José se aproxima, Maria diz: olha, filho, eu estou grávida. Mas fique tranquilo, José, porque esta gravidez é do Espírito Santo. Seja sincero, irmão. Como é que você receberia esta notícia? Ah, que bom. Vejo Deus na sua vida, Maria. Você falaria isso para sua esposa? Será que eu olharia para a Cátia e diria: não, Cátia, Deus está na tua vida, você é uma bem-aventurada, escolhida pelo Senhor? Não, querido, eu ficaria com uma dor de cabeça. Primeira coisa que eu iria pensar: meu Deus, o que está acontecendo? Você acha que foi fácil José ter recebido aquela notícia? Olha, José, estou grávida e a gravidez é do Espírito Santo. Opa, tem alguma coisa errada aí. Ele tinha duas opções. A opção que José tinha, primeiro, era infamar. Era começar a dizer: olha, essa mulher não presta. Ela não serve para mim. A segunda opção foi exatamente essa: deixá-la secretamente. Ou ele vai optar em infamar, ou ele opta por deixá-la. E essa foi a opção de José: eu vou deixar. Eu imagino esse período em que José ele sai estrada fora pensando: meu Deus, eu fui traído, eu amava aquela mulher, a mulher que eu escolhi, a mulher do meu coração, como é que pode isso ter acontecido?
e lá do céu recebe uma notícia. Um anjo chega e diz: José, calma, José. Calma. O que está no ventre de Maria é de Deus, José, é do Espírito Santo. José, volta lá, vai, toma a Maria como sua esposa. Fique tranquilo, José, porque esta obra é de Deus. Querido, a primeira pessoa a ter que aceitar Jesus foi José. A primeira pessoa a aceitar foi o casal teve que aceitá-lo. Isso porque é muito importante quando nós fazemos um apelo. Eu não gosto muito dessa palavra apelo, igual pastor, eu não gosto muito desse negócio. Mas tá bom, vamos levar, né? Quando a gente faz um apelo, você tem que aceitar Jesus. Quando você, querido, que está aqui nesta manhã, quando você diz: não é a minha hora, você está abortando ele. Você está dizendo: não, coloque para fora, porque eu não quero esse menino. José poderia ter feito isso. Poderia ter tomado esta decisão. Mas eu quero imaginar se José tivesse tomado essa decisão, querido. Imagina isso. Vamos conjecturar um pouquinho. Você já se viu numa situação como essa? Seja sincero. É difícil. Mas eu olho para a palavra no que fez José. Verso 19 diz: mas José, seu esposo, sendo justo, ele era um homem justo, e não a querendo infamar, porque ele poderia, mas ele não quis. E não a querendo infamar, ele resolveu deixá-la secretamente. Mas, querido, deixa eu abrir um parênteses. Nós temos um Deus que sabe de todas as coisas. Nós temos um Deus que sabe o que está no coração do homem. A palavra do Senhor, ela diz lá no Salmo 139, olha o que diz a palavra do Senhor, para você conhecer melhor o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que você serve. Salmo 139, no verso 1 ao verso 4, esse salmo é lindo, irmãos. Esse salmo é um salmo de intimidade, é o salmo do Criador. Ele diz assim: olha, Senhor, tu me sondas e me conheces. Olha o que o salmista está dizendo, é profundo demais. Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. No verso 14, 16, graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus conhece o nosso pensamento, e Deus conhecia o pensamento de José. Amados, o que será que veio ao pensamento de José? Maria me traiu. Foi isso que veio no pensamento de José: vou deixá-la em secreto. Querido, não importa a decisão que nós tomamos, porque a última palavra vem de Deus, e tudo está no controle dele. Você pode tomar a decisão mais louca da sua vida. Eu quero te dizer, como igreja, você toma uma decisão louca na sua vida, a igreja vai continuar sendo igreja. Você entendeu isso, sim ou não? Tomei uma decisão louca. Nós estamos atravessando momentos que talvez aos nossos olhos sejam momentos loucos. Olha, eu não quero mais, eu estou indo embora. Não, eu não posso mais assumir, eu estou deixando tudo para trás. Aos nossos olhos, pastor, as coisas são loucas, mas Deus sabe o porquê. Deus sabe. Ele é o Senhor da igreja, querido. Amém?
Nós entendemos isso. Ele é o Senhor da igreja. Senhor, é o Senhor que faz, é da tua maneira. O Senhor age, o Senhor tira, o Senhor põe, o Senhor faz como Ele quer. E eu e você não temos nada a ver com isso. Para nós, igreja, só nos resta o amém. Mais nada. O Senhor, Ele faz. E a igreja? Amém, Senhor. Amém? Amado, com certeza, aquilo que nós não podemos resolver, Deus pode. O que não compete a nós, o que nós não podemos resolver, Deus pode. Olha o verso 20 e 21, que diz a palavra do Senhor. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Tudo que o Senhor fala, vai acontecer. Ninguém pode travar a obra de Deus, querido. Tudo que Deus fala, tudo que Ele falou na sua palavra vai acontecer, porque todas as coisas estão no controle dEle. E o interessante é que Deus, Ele interage conosco. Deus, Ele interagiu no auge do problema de José. Deus estava interagindo com ele. Calma, José, eu estou contigo. José, você não está sozinho nisso. José, o que está sendo gerado aí é uma decisão minha. É obra de Deus, querido. No auge da crise, Deus, Ele tem coisas grandes para você. No auge da crise. Eu imagino que José não tinha a mínima noção do que estava sendo gerado ali. Não tinha a mínima noção. Você pensa que Maria tinha noção completa do que estava sendo gerado no seu ventre? Não, não tinha noção. Só Deus sabia. Só Deus sabia o que estava sendo gerado, querido. Amado, nós precisamos aprender a adorar ao Senhor no auge do problema. Aprender a adorar ao Senhor no auge do problema. Porque as coisas de Deus, querido, elas vêm de uma maneira que nós muitas vezes não entendemos. Muitas vezes nós somos chamados para realizar algo que nós não entendemos. E como nós somos questionadores com Deus. Como nós somos questionadores. Eu costumo dizer que tem muita gente mentirosa dentro da igreja, irmãos. Que diz: conta comigo, hein? Pastor, tem um negócio com tapinha nas costas, sabe? Tapinha nas costas. Ô, meu irmão, eu estou contigo, eu tô contigo, estou junto. Nós estamos juntos, agora tem um negócio de junto e misturado. Eu não quero me misturar com muita gente, não, irmãos. Esse negócio de junto e misturado, a gente tem que, opa, peraí, estou me misturando aonde? O que está misturando nesse negócio aí? Eu estou me misturando com o joio também? Não. Quando eu posso estar junto, mas misturado só com trigo. Misturar com trigo. Você está junto com o joio aí também. Mas não se misture com o joio. Se misture com o trigo. Eu creio que vem coisas grandes, querido. Vem coisa grande para a igreja. Eu vou repetir que você não acordou. Vem coisas grandes para a igreja. Sempre que acontecem as sacudidas, meu irmão, Deus tem coisa grandiosa. Eu quero que você, com essa palavra, você saia daqui alegre com o teu coração, dizendo: Senhor, tem coisa grande para acontecer, Senhor. Deus acendeu uma lâmpada e disse: ó, tem coisa grande aí, prepara o celeiro, que tem coisa grande. Eu creio nisso. Mas eu fico pensando, o que nós faríamos no lugar de José? Muitos sairiam fora. Muitos no lugar de José sairiam fora. Abandonaria tudo. Quero abrir um parênteses aqui. Tem homem, eu digo homem com H minúsculo, que abandona a própria mulher porque ela disse: estou grávida. Aí abandona. E o filho é dele, do sem vergonha, do mau caráter. Aí diz:
vou te abandonar porque não é isso que eu queria. Deixa eu dar um recado para você, ô bonitão, bonitona. Você pode não estar nos planos de Deus. Você pode não estar nos planos, do teu pai e da tua mãe. Mas você estava nos planos de Deus. O teu filho podem não estar nos teus planos, mas estão nos planos de Deus. Então cuide. Cuide, porque é do Senhor. Se é do Senhor, cuide. Cuide do que é dele. Deus age muitas vezes de maneiras esquisitas mesmo. Você pensa o quê? Nós temos um Deus que age de maneira esquisita. Porém, Ele jamais irá nos abandonar. O pastor pregou a palavra, que ele nessa palavra ele foi muito feliz. Quando Naamã ele chega diante ele queria ser recebido pelo profeta, ele queria ser recebido por Elias, mas ele chega ali, recebe apenas um recado: olha, manda que esse homem mergulhe 7 vezes no rio Jordão. Ainda questiona, mas não é Abana e Farfar, os rios de Damasco, melhores do que o rio de Jordão. Querido, as coisas loucas de Deus. As coisas loucas de Deus, só quem entende é doido. Tem doido aqui? Diga amém. Você entende. Só quem entende as coisas loucas de Deus é doido, querido. Nós somos doidos, entendemos tudo de Deus. Aí Deus diz: olha, manda mergulhar 7 vezes. Eu vou. É 7 vezes. É uma doideira, mas eu vou fazer isso. Porque o meu Deus, ele sai da lógica, irmãos. Deus sai da lógica, Deus faz flutuar machado. Irmão, eu nunca vi um prego flutuar e Deus fez flutuar o machado. Deus é bom. São loucuras aos nossos olhos. Mas que lições nós podemos tirar da vida de José, irmãos? A primeira lição que nós podemos tirar na vida de José é que nós temos que aprender a aceitar os projetos de Deus. Temos que aprender a aceitar os projetos de Deus. Porque Deus, ele tem projetos, eu continuo dizendo, projetos malucos. Entende? Aos nossos olhos é uma loucura. Mas só doido pode entender as loucuras de Deus. Imagine, queridos, o projeto de Deus na vida de Moisés. Moisés foi chamado, ainda jovem, inteiro. Não, então eu vou lá tirar o povo dele. Não, Moisés, passa mais 40 anos. Moisés com 80, velhinho. Meu Deus, que loucura. Senhor, eu não poderia ter ido lá quando eu estava mais jovem. São as loucuras de Deus. Abraão, tu serás pai de uma nação. Vou te dar um filho, Abraão. Sabe com quantos anos esse homem estava empurrando? Vamos conjecturar mais uma vez, um carrinho de bebê. Aos 100 anos, empurrando um carrinho de bebê. E Sara olhando para os outros aí, ó. Eu sou coroa, mas ó. Tô firme. Loucura. Aos olhos dos homens, as coisas de Deus são loucura, irmãos. Ou não é? Constrói aí uma arca. Não é? Está construindo uma arca gigantesca. Para que isso, velho doido? Não, porque vai vir um dilúvio. Que é isso, rapaz? Tá louco? Nunca caiu nenhuma gota do céu. Pois é, mas Deus falou que vai vir um dilúvio. Você precisa crer nos projetos de Deus. Nós precisamos, querido, abraçar os projetos de Deus com amor. Abrace com amor os projetos do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele age no impossível. Aquilo que você acha que é impossível a você, Deus age. Deus, o nosso Deus, Ele tem poder para agir no impossível. Portanto, queridos, aceitar os planos de Deus significa ficar como a mulher grávida de um filho que não é seu. Foi o projeto que José aceitou. José abraçou o projeto. Agora, vamos trazer um pouquinho isso para o ministério da igreja. Deus pega algo, diz para você assim: ô José, eu vou entregar isso aqui na sua mão. Aí o crente mentiroso, sabe o que ele faz? Eu vou orar para ver se é de Deus. Vou orar. Você imagina, José? Maria, segura aí, não gera não, eu vou orar para ver se é de Deus esse negócio aí, Maria. A gente vai orar.
Aí depois a gente vê as vantagens, porque o interessante é que o ministério tem vantagens também, irmãos. Tem. Sabe qual é a vantagem do ministério? Você é obrigado a orar mais. Olha que vantagem. Você é obrigado a ler mais a Bíblia. Você é obrigado a amar mais. Você é obrigado a se dedicar mais, a se dar mais. Não é uma vantagem isso? É vantagem. Aí a gente chega todo feliz, porque nós não olhamos no meio desse jardim todo, nós não conseguimos enxergar os espinhos que há no meio do jardim. Tem espinho. Tem espinho no meio do ministério, há espinhos. Mas nós só vemos o florido. A gente, olha, eu vou assumir, tô firme aí, olha o mentiroso aí, ó, tô firme, tô junto. E misturado, esse negócio de misturado aí pegou. Eu tô junto, eu vou até o final. Mentira, irmãos. Se você está junto mesmo. Haja o que houver com a tua vida, não abra mão daquilo que Deus colocou na tua vida sob tua responsabilidade. Deus tem planos grandiosos para você, meu irmão. Deus tem planos grandiosos para essa igreja. Deus, Ele tem planos grandes, não para meninos. Porque Deus não coloca coisas grandes na mão de menino, porque nosso Deus não é irresponsável. Ele tem responsabilidade. Então não seja menino. Quando Deus lhe confiar algo, abrace. Senhor, é esse o menino que eu vou carregar nos meus braços. Porque quando nós negamos ao ministério, quando nós negamos aquilo que vem de Deus, é como se estivéssemos abortando o próprio Cristo. Eu estou abortando Jesus. É como se José estivesse dizendo para Maria: Maria, aborte, porque esse não é o meu plano. E muitas vezes, Deus não vai te perguntar, querido, se esse é o teu plano ou não. Deus vai dizer: vai. Ô Jonas, vai. Ah, Senhor, mas o meu plano é Tarsis. Jonas, vai para Nínive. É o meu plano. E os planos de Deus jamais serão frustrados, irmãos. Se você que está aqui nessa manhã, você negar os planos de Deus, eu quero dizer, a obra, ela não para por sua causa. A obra não para. Pastor morre, a igreja acaba, é assim? Não, querido. A igreja se une. Vamos caminhar, porque nós temos um legado, nós temos algo que nos foi ensinado. Nos foi ensinado que eu não posso abrir mão daquilo que eu aprendi. Então eu tenho que dar continuidade. Você entende a obra de Deus como é? A obra de Deus é feita com seriedade. Eu fico pensando quantas razões José teria para abrir mão daquilo tudo, quanta chacota ele deve ter passado. José, não sei não, hein? Vai caminhar com isso mesmo? A gente, quando assume certos ministérios, a gente às vezes é até objeto de chacota. Ih, cara, isso não é para tu não, rapaz. Isso não é para tu não, tu não tem nenhum conhecimento teológico. Isso não é para tu não. Deus não chama os capacitados, irmãos. Deus capacita os chamados. Quando os chamados se colocam em total disposição na mão de Deus e obedecem aquilo que o Senhor lhe ordena, aí Deus vai capacitando. Eu estava ali quando o pastor falou sobre o Bruno. O Bruno está lá atrás, 12 anos, tá? Assumiu o ministério, está lá tocando. O Bruno no início era horrível. Estou falando para você, querido. Tocava mal, arranhava. Está excelente. Pode melhorar muito mais. Está muito melhor do que estava, querido, mas há pessoas que ao invés de melhorar, vai piorando. Eu quero te dar um recado de Deus. Você já foi melhor do que você é hoje, meu irmão. Você já foi melhor, então toma vergonha e volte ao primeiro amor. Olhe para a obra que Deus colocou na sua mão, olhe para o teu chamado. Você já foi melhor. E ao invés de caminhar para melhorar, não, as pessoas regridem. Voltar atrás é regredir.
Sabe o que a Bíblia diz? Aqueles que regridem, fora ficarão os cães, os covardes ficarão para fora. Os covardes estão incluídos no fora, ficarão fora. Pastor, mas uma palavra dessa é para a igreja, querido. Se hoje é dia dos pais, o pai está cuidando dos filhos. O pai, ele cuida do filho que ele ama. Se você é filho de Deus, o Senhor te ama, ele está cuidando de você, porque ele tem coisas grandes para cada um dos seus filhos. Nosso Deus não é Deus de coisa pequena não, irmão. É Deus de coisas grandes. Aquele que estava sendo gerado, aquele pequeno menino, aquela criança, aquele bebezinho, ele era o salvador do mundo, ele é o salvador da humanidade. Ali estava sendo gerado o rei dos reis, o senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o nosso rabi, o nosso rabone, o nosso mestre, aquele que é digno de ser exaltado e aplaudido pela igreja. Aquele que é digno, porque ele é digno. É para Jesus mesmo, irmão. A segunda lição que eu aprendo com José, nós aprendemos a estar disponíveis aos projetos de Deus. É assim que funciona. Deus manda e eu faço. Entende? Deus mandou, é do Senhor, eu faço. Ah, mas eu não sei fazer, não interessa. Meu Deus não é louco. Ele mandou, Ele vai me capacitar e eu faço. Quantas pessoas pensam que os planos de Deus são fáceis, irmãos? Pensa que as coisas do Senhor são fáceis. Quando vê a igreja assim toda bonitinha, tudo organizado, tudo nos seus devidos lugares, aí olha e fala assim, é fácil ser pastor nessa igreja. É fácil ser pastor nessa igreja. Eu não estou exaltando a homens não, mas dê honra a quem tem honra, é o que a Bíblia diz. No início do ministério desta igreja, ela era num lugar muito pequeno, muito pequeno. Eu vou falar o que você vai dizer assim, quantos aqui vão ao banheiro todo dia e evacuam? Levanta a mão. Amém, eu também, graças a Deus. Mas isso é Deus que te deu, querido. Louve ao Senhor por isso. Você gostaria de limpar a sujeira dos outros? Hein? Você chega aqui na porta da igreja, alguém diz assim, vai limpar ali, tira ali que tem uns 4 ali na porta. E não é dentro da latinha não, irmãos, é no chão. Você gostaria de fazer isso? Pois foi assim o início desse ministério. Limpando fezes humanas na porta da igreja, chegando cedo, pagou o preço. Aí a gente olha tudo organizado e diz, é mole. Não é mole não, irmão. A quem muito é dado, muito é cobrado. Enquanto estava só limpando fezes, estava mole. Aí é que estava fácil. Porque não tinha ideia do que vai acontecer lá na frente. Com certeza, o que vai acontecer lá na frente? Agora começa a ter uma ideia de projeção. Meu Deus, que peso! Quanto mais peso vai ficando. E quanto mais pesado é o abandono. Não, porque o projeto não é nosso, o projeto não é do pastor, o projeto é de Deus. Então, se esse projeto é de Deus, eu não posso abortar o menino. Eu não posso simplesmente falar, não, eu não quero essa criança. Eu quero abortá-lo. Você não pode fazer isso. Aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás, irmão. Siga em frente. Muitas vezes nós vamos fazer coisas que nós não gostamos. Você sabia que você vai fazer coisas que você não gosta? Mas faça. É para o Senhor. Se é para o Senhor, faça. Eu fico pensando naquela época, aceitar esse projeto com facilidade, sabe, pastor? Fico pensando, como é que vai aceitar isso com facilidade? Porque hoje uma filha chega em casa com 13, 14 anos, até 12 anos, hoje o negócio está muito evoluído, né? O namoro hoje, é mais beijo na boca, hoje é, vou ficar aqui, vou ficar ali, vou ficar lá. Isso não funciona dentro da igreja. Mas o mundo é assim mesmo. Aí chega a jovenzinha, pai, olha, eu tenho um negócio para te contar, pai, senta aí, toma um gadernal, vou contar um negócio para o senhor. A parada é o seguinte, pai, estou grávida.
Primeira coisa que ele pergunta: eu espero que não seja de um vagabundo, hein? A coisa mudou. Hoje é fácil. Mas vamos colocar, há mais de 2000 anos atrás, você acha que foi fácil isso? Você tem noção do rebuliço que isso deve ter causado, irmãos? Eu estou grávida, é do Espírito Santo. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou contar para os meus pais agora? Como é que eu vou incutir na cabeça deles que é do Espírito Santo? E agora? Então eu quero que você imagine naquela época aceitar isso com facilidade. E José era um homem de caráter. Ele aceitou. No início a decisão foi como a decisão de qualquer um de nós aqui. Porque nós somos humanos. A coisa de Deus, quando vem na nossa mão, a gente toma um impacto, irmãos. Quando eu fui chamado para o ministério, olha, eu vou te ungir, pastor, é um impacto, parece que é um tiro no peito. Você primeiro toma um impacto e para e pensa. Diz, espera aí, é isso mesmo? É isso mesmo, Senhor? Mas depois não. Depois abraçou, assumiu e vai adiante. É assim que se faz a obra de Deus. Deus te chama. Você pode até tomar um susto, mas não recue. Porque é de Deus. Eu estou lhe falando das coisas de Deus. Então a terceira coisa, não questione as ordens de Deus, é o que eu aprendo. Eu aprendo com José a não questionar. Então José, ele aceitou os desafios. E o nosso Deus, querido, ele investe em homens que aceitam os desafios. Ele investe. Quem quer ir para o Iraque aí, irmão? Levanta a mão. E pastor, não tem nenhum missionário para Iraque. Você não acredita então que Deus investe, que Deus te capacita. Mas Deus é assim, Ele chama, Ele investe, Ele capacita, Ele está com você até no Iraque. Ainda vou mais, irmão. Se Deus não estiver com você, não vá para Ipanema, é furada. Mas se Deus estiver contigo, vá para o Iraque. Vá para a África, vá para onde Deus te mandar, faça aquilo que Deus mandar você fazer. Se Deus está contigo, querido, a vitória é garantida. Até na morte é garantida a tua vitória. Porque aqueles que crêem no Senhor Jesus, ainda que morra, viverá. É o que diz a palavra do Senhor. Mesmo que vá para os campos de batalha, mesmo que você seja fuzilado pelo Evangelho, a vitória é garantida. Mas em Ipanema você pode gozar em vida de todas aquelas maravilhas. Se Deus não estiver contigo, querido, é inferno. Você está entendendo isso, sim ou não? Renuncie aos projetos. Renuncie aos seus projetos. Renuncie aos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Renuncie os teus planos para viver o plano de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lá em 1 Samuel, vá rapidinho, querido. Eu não gostaria de me deter mais, mas Deus ainda tem algo mais a falar ao teu coração. Segura só um pouquinho, não me deixe sozinho aqui não. Não vai embora. Me espere um pouquinho. 1 Samuel, capítulo 1. Deixa eu ver. Capítulo 1 e 1 Samuel. Olha que lindo, irmãos. Você sabe da história? Eu vou resumir rapidamente. No verso 8 diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A história é o seguinte: Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha. Toda vez que Penina olhava para Ana, zombava de Ana. E Ana chorava por isso. E tanto Ana desejava ter um filho. E Ana clamava ao Senhor por um filho. E verso 16 ao verso 20 diz assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Verso 26, vai lá à frente, irmãos. Diz a palavra: e disse ela: ah, meu Senhor,
tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então, Ana ora pelo menino, e Deus concede a Ana essa graça. Agora está tudo resolvido. Eu fico imaginando o que estava no coração de Ana. Não, eu tenho que ter um filho. Eu quero também mostrar para a Penina que eu sou capaz. E quando Ana carregava o menino no colo, devia olhar para a Penina, ó, eu tenho, viu? Porque antes era diferente. Antes a Penina olhava para ela e dizia, eu tenho, você não tem, eu tenho. Eu amamento, você não amamenta. Qual era o sonho do coração de Ana? Ter um filho. Mas o sonho de Deus ia mais além. O sonho de Deus, ele sonhava com um juiz, ele sonhava com um profeta, ele sonhava com um sacerdote. Sonhe os sonhos de Deus, porque a palavra do Senhor diz, 1 Samuel no capítulo 3, no verso 9 ao verso 12, olha o que diz a palavra, irmãos. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo, ele ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Os sonhos de Deus iam muito mais além do que simplesmente dar um menino, um filho a Ana. Os sonhos de Deus vão muito mais além do que aquilo que nós enxergamos. Muitas vezes nós começamos com um ministério pequeno, irmãos. E o coração daquele que começa com um ministério pequeno, ele não é alegre. Preste atenção nisso. O coração fica meio entristecido. Senhor, aumenta. Senhor, amplia, Senhor. Amplia o templo. Senhor, alarga as fronteiras. A nossa visão, ela é muito limitada. Se deixe levar por tudo que Deus tem na tua vida, querido. Diga ao Senhor nesta manhã, Senhor, eu quero viver os seus projetos, porque os projetos de Deus, eles não devem ser jamais questionados, eles devem ser obedecidos. Os projetos de Deus foram feitos, querido, para obedecermos. E José, ele nos dá uma outra lição, ele nos dá uma aula de viver submisso à vontade de Deus. Submissão a Deus, ele muitas vezes não vai arrancar aplausos. Submissão a Deus não tem os holofotes, não tem as câmeras viradas para você. Mas tem um sabor diferente. Eu fico imaginando o que se passava no coração de José, quando José via aquele menino, junto com os doutores, e instruindo os doutores. Eu fico imaginando o que se passava no coração de José. Eu não sei, a Bíblia não relata o tempo da morte de José. Eu não gosto porque a história diz, querida, a história para mim é essa aqui, ó. A história que eu conheço é Bíblia. Então eu posso conjecturar. Não sei. Ele estava lá na multiplicação dos pães, não sei. Mas o que ele poderia sentir no seu coração, olhando o menino realizar um milagre, curando enfermos, pregando a palavra? O que ele sentia no coração dele? Ele olhava e dizia, eu fiz parte desse projeto. Eu fiz parte disso aí, ó. Eu fiz parte desse projeto. Amado, Deus está requerendo de nós, muitas vezes, a renúncia da nossa própria vida para vivermos a vida de Deus. É renunciar ao nosso eu, renunciar às nossas vaidades,
Renuncia tudo nesta manhã para viver os planos de Deus na tua vida. Renuncie. Viva os planos do Senhor. Porque eu tenho certeza, querido, que Deus, Ele vai te surpreender com tudo que está acontecendo na sua vida. Deus vai te surpreender quando você começar a abrir mão das suas vaidades, começar a abrir mão do seu eu e viver as coisas de Deus. Deus vai te surpreender, como surpreendeu a José. E aí, eu termino essa palavra lendo com você Lucas. Lucas, no capítulo 2. Lucas, no capítulo 2, só para nós estarmos encerrando, versículo 41, até o versículo 52. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, quando ele atingiu os 12 anos. Quantos anos, irmãos? 12. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e entre os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. O que ele estava fazendo? Ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviram muito se admiravam na sua inteligência e das suas respostas. Logo seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em quê? Sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Era isso que José via. José via agora o projeto, o plano de Deus, crescendo em sabedoria, em graça, em conhecimento, em amor, porque não houve ninguém que amasse tanto quanto ele nos amou. Que nós possamos, querido, caminhar a nossa vida olhando para Deus, que você não venha depois a ser achado nesse mundo apenas como um pregador, como um líder, um pastor, um bom músico, mas que você termine a sua vida sendo achado fiel. Que as pessoas olhem para você da mesma maneira que talvez muitos devem ter olhado para José. Esse homem foi fiel. Esse homem foi fiel aos planos de Deus. Seja fiel a tudo aquilo que Deus tem depositado à sua mão. Seja fiel ao ministério. Seja fiel a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? A Ele. É para Ele, querido. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Vamos fazer desse louvor a nossa oração. Faça desse louvor a tua oração nesta manhã. Louve o Senhor com alegria. Não anda à procura de grandes coisas, de grandes obras ou realizações. Não anda à procura das riquezas
que atraem as mentes e os corações. Mas quero buscar a pérola preciosa, a que tem real valor, e encontrar o tesouro invisível é pra onde eu corro e vou. Eu quero ser o quê? Quero ser encontrado fiel. Eu quero ser. Quero ser encontrado fiel. Fiel à tua palavra, fiel ao teu chamar, fiel ao teu propósito, fiel em proclamar. Eu quero ser encontrado fiel. Eu quero ser encontrado fiel. Fiel à tua palavra, fiel ao teu chamar, fiel ao teu propósito, fiel em proclamar, fiel em te adorar, ser fiel em te adorar, ser fiel em te adorar. Não anda à procura de grandes coisas, de grandes obras ou realizações. Não anda à procura dos falsos valores que se perdem em meio às gerações. Quero alcançar os sedentos, saciá-los com teu rio de amor, multiplicar os talentos que me confiaste, Senhor. Eu quero ser encontrado fiel. Eu quero ser encontrado fiel. Fiel à tua palavra, fiel ao teu chamar, fiel ao teu propósito, fiel em proclamar. Eu quero ser o quê? Quero ser encontrado fiel. Eu quero ser encontrado fiel. Fiel à tua palavra, fiel ao teu chamar, fiel ao teu propósito, fiel em proclamar, fiel em te adorar, ser fiel em te adorar, ser fiel em te adorar. Você ouviu essa palavra? Você entendeu a palavra? José teve que aceitar o menino. Maria teve que aceitar o menino, aceitar o projeto. E esse menino é o mesmo que está presente aqui nesta manhã. O Senhor Jesus, Ele está aqui. E Ele te faz um convite nessa manhã. O Senhor está convidando você a começar uma nova história na sua vida. Começar uma nova história, a seguir adiante. O Senhor está te convidando. Talvez haja alguém aqui que nunca tenha reconhecido o Senhor Jesus como o seu Senhor, como o seu legítimo Salvador. Se você que está aqui nesta manhã ainda não tomou essa decisão, eu quero lançar esse convite a você, querido, a colocar a sua vida nas mãos dele, entregar a sua vida a ele. Se alguém, eu quero te convidar a sair do seu lugar e entregar a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Ele é o único que pode mudar a sua história. Nós não somos o dono da vida. Ele é o Senhor. Ele é o dono da vida. Ele sabe de todas as coisas. Há alguém aqui nessa manhã que quer entregar a sua vida a Jesus? Saia do seu lugar, eu quero orar por você.
alguém que pensa estar convertido, mas que saiu da presença do Senhor e está vagando por aí, volte para Jesus, volte para o caminho. Eu quero te convidar também a sair do seu lugar. Há alguém, saia do teu lugar. Eu não vou estender esse convite, porque eu digo sempre que Jesus não é uma banana podre que a gente fica oferecendo, compra, leva, não. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o nosso Deus. Então, se há alguém assim, saia do teu lugar, nós vamos estar orando. Eu quero orar por você também, querido, que tem esse chamado ministerial, você que tem um chamado para trabalhar na obra, você que muitas vezes pensa em desistir da obra, porque muitas vezes a gente pensa em desistir, às vezes bate uma tristeza, bate algo no nosso coração, que dá uma vontade às vezes de largar tudo. Mas eu quero orar para que Deus te renove nesta manhã, amém? Se alguém também assim, nessa condição, eu quero estar orando por você. Vem aqui à frente, vem receber essa oração, vem receber essa oração. Você que muitas vezes pensa, eu vou desistir de tudo, está pesado, eu não conheço a tua vida, meu irmão, eu não conheço as vidas que aqui estão, mas eu quero estar orando por esse jovem, em nome de Jesus. Pastor Alexandre, ore por essa bênção, ore por ele, glória a Deus. Vamos abençoá-lo, vamos orar. Estenda as suas mãos, querido, vamos orar por esta vida. Pai, em nome de Jesus, eu coloco em tuas mãos, Senhor, a vida desse varão, Senhor. Tu sabes o que se passa nesses corações, pois o Senhor o conhece antes mesmo da palavra chegar aos lábios. O Senhor já sabe. O Senhor sabe das lágrimas, o Senhor sabe quando chora, o Senhor sabe de tudo. Deus, levanta, Senhor, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado nestas vidas, Senhor, mas que eles possam diminuir cada vez mais para que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, nós como igreja, nós os abençoamos, e eu lhe peço, Senhor, que se cumpra os teus planos na vida de cada uma dessas vidas que aqui estão, porque os planos do Senhor jamais serão frustrados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. Amados, nós não teremos almoço hoje, não teremos almoço na igreja, mas deixa eu te falar, quem gosta de maná? À noite você terá um maná, mais uma palavra que você irá ouvir. Não deixe de estar conosco à noite, venha se alimentar. Ah, vai ter janta? Vai. Você vai comer assim no tempero de Jeová, entendeu? Vai se alimentar à noite no tempero de Jeová. Então você vem à noite para sair fortinho, amém? Porque é a palavra que nos fortalece. Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, nós te exaltamos pela tua palavra, te exaltamos pelos teus cuidados para com a tua igreja, porque é o Senhor quem cuida de nós, e todas as coisas estão sob o teu controle. A nossa vida está em tuas mãos, assim como cada ministério aqui desta igreja. Contempla, Senhor, cada liderança, contempla a vida dos diáconos da tua igreja, Senhor, esses homens que se dispõem a fazer, Senhor, que nenhum deles venha olhar as circunstâncias, que nenhum deles venha olhar para trás, Senhor, mas sim caminhar em direção ao alvo, que é Jesus de Nazaré. Não permita, Senhor, que nenhum dos teus servos aqui se percam, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, obrigado pela vida de cada visitante, que eles recebam um toque do teu Espírito nesta manhã, e que eles levem a paz do Senhor em seus corações, em nome de Jesus. E que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor Jesus sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos.